Não. Você não tem que comparar os seus filhos e fazer o seu mais velho de exemplo é um tipo de comparação. Ou seja, você está mostrando para o seu filho menor que ele tem que se atuar baseado em outra pessoa, né? Ou seja, que ele vai ser melhor ou pior olhando sempre o outro e não para ele mesmo. E para o seu filho mais velho que está servindo de exemplo, ele vai realmente achar que os outros têm que olhar para ele ver se ele está fazendo certo ou errado. E não deve ser assim, né? A educação é algo pessoal. A gente deve fazer algo ou não porque é o certo a ser feito. E a gente, enquanto pai, a gente tem que conseguir isso com cada um dos nossos filhos. Ou seja, um filho meu precisa conseguir estudar porque ele precisa conseguir estudar ele pessoalmente, não olhando para as outras pessoas para comparar. Não tem que comparar nem com o irmão nem com o amigo, né? Então, quando fala assim, olha lá o amiguinho, como ele tá bonito, como ele tá descendo bonito do escorrega. Olha lá como tá todo mundo em pé, tá vendo? Olha lá como que tá todo mundo sentado. Olha lá como o amiguinho tá comendo bonitinho, né? Olha como seu irmão não sei o quê. Isso é muito ruim. A gente não deve agir baseado nos outros. A gente deve agir porque é o certo a ser feito. Então, a gente tem que apostar que a gente vai conseguir que os nossos filhos façam as coisas porque é o certo a ser feito. Então, eles precisam comer porque é o certo a ser feito. Eles precisam estudar porque é o certo a ser feito. Eles precisam dormir porque é o certo a ser feito, né? Então, normalmente, essas comparações meio que é quase instintivo dos pais, inclusive dos professores, fazerem isso. Eles olham e falam, tá vendo? Faça igual a ele, né? Ou faça... Então, na hora que aquele amigo ou aquele irmão não agir mais corretamente. Né? Então, assim, ele é ou não é o meu exemplo? Né? Então, não é bom você fazer assim, né? Nem para um, nem para outro. E, além disso, isso faz com que os nossos filhos sempre ajam olhando para o outro e não olhando para si. Então, são os adolescentes que depois você chega e aí ele fala, mãe, posso ir não sei aonde? Aí você fala, não. Mas mãe, mas o fulano tá indo. Aí o que a mãe responde? Mas você não é todo mundo. Só que no caso, você passou a infância inteira dizendo que ele era todo mundo. Ou seja, que ele tinha que olhar e fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí agora que ele quer ser igual a todo mundo, que é o da adolescência, né? Fazer o que todo mundo tá fazendo. Aí você diz que não é assim, né? Então, assim, para que você consiga ter adolescentes e adultos, para você conseguir ter adolescentes e adultos que ajam pelo que eles sabem que é o certo a ser feito e não pelo que o bando e não pelo que seus pares estão fazendo, você tem que ensinar que eles olhem para o certo, né? E aí sim, você vai precisar dar o critério e ajudá-lo a cumprir aquilo, não baseado em outra pessoa, mas porque é o certo a ser feito, para que ele tenha a força pessoal necessária para agir orientado para o certo, ao que ele tem que fazer, e não para o que todo mundo está fazendo.